O nosso ministério, o Ministério Aprisco, ele não está somente aqui em Balneário Camboriú. Ele tem atingido muitas cidades, amém? Muitas cidades, tem atingido nações. Você não tem ideia do que Deus está fazendo através desse ministério. Nós temos hoje lá em Angola irmãos que se reúnem para assistir esse culto. Temos irmãos que se reúnem em Portugal, em Espanha, Estados Unidos, em várias partes do mundo, pessoas ligadas a esse ministério. Essa palavra tem alcançado muitas vidas. Irmãos em outras regiões do Brasil, no Rio de Janeiro, como a irmã em Teresópolis, tem em Niterói, tem na Barra, na Tijuca. Muitos irmãos estão conectados com a gente. Em Salvador, assim no Nordeste brasileiro, São Paulo. Tem gente de São Paulo vindo para cá para ficar com a gente, mudando de cidade. Tem gente de Belo Horizonte com planos para vir para cá. Então Deus está fazendo um grande mover através desse ministério. Amém? E isso é obra de Deus, não é obra minha, nem tua, é do reino de Deus. Então, esse ministério tem realmente alcançado muitos lugares. E nós vamos continuar fiéis a esta palavra, porque é um avivamento que Deus está trazendo, amém? De avanço, de muito avanço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois, os irmãos que estão hoje pela primeira vez aqui, depois procure a pastora Lucélia, dê o seu nome, seu telefone, seu WhatsApp, e-mail. Nós queremos te integrar, queremos te abraçar, queremos te envolver nos ministérios. Então não saia sem falar, levante e fique de pé, Lucélia. A pastora Lucélia, procure ela, tá bom? Ela vai fazer a sua integração e assim a gente vai avançando em nome de Jesus. Dia 12 de outubro agora, um feriado, nós vamos ter um evento evangelístico aí do Jiu-Jitsu, amém? Lá na praia, vai ser uma bênção. A gente pretendia fazer alguma coisa com as crianças, mas nós não temos tempo hábil, então nós vamos fazer no Natal, nós vamos preparar algo poderoso para impactar a comunidade. Então nós, dia 12, que é um feriado, o pastor David com o Caio também, que lutam Jiu-Jitsu lá, eles vão abrir uma lona lá na praia e nós vamos ter nosso primeiro evento evangelístico no Jiu-Jitsu, amém? Às terças-feiras, o pastor Joshua está com pessoal do futebol também, estamos ali fazendo parte. Nós vamos ser muito agressivos agora nas questões de evangelismo, amém, irmão? Então, se preparem para receber pessoas novas, se preparem. Depois a gente vai ter que começar um culto às 7. Você pode ver que está quase cheia hoje. Então, a gente vai começar um outro culto aí, preparando para as 19 horas. Então, vai ser necessário outros ministros de louvor, outros músicos. Então, tem espaço para todos trabalharem, amém? Sábado, 8 horas da noite, às 8 da noite, nós temos toda a diaconia aqui. E aqueles que estão, que também serão convidados a participarem do Ministério da Diaconia, nós vamos colocar algumas pessoas também, que são aspirantes à diaconia. Então, nós vamos ter um treinamento para a diaconia, amém? Sábado, 8 horas da noite, o pastor David e eu vamos estar aqui, o pastor Marcos também, para a gente fazer um treinamento para a diaconia, porque vai crescer muito. Então, nós precisamos ser habilitados, amém? Então, nós vamos estar aqui abençoando os diáconos e avançando para o reino de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia em João 7,37. Glória a Deus. Repete assim comigo, a igreja é uma plataforma de lançamento. Glória a Deus. Hoje nós fizemos um lançamento, um envio da irmã Esther, lá em Teresópolis, o Ministério Pastoral, e vai ser uma bênção. Então, tudo acontece, tudo no reino de Deus acontece dentro da igreja, amém? Por isso que o diabo tem tanta raiva do congregar, tem raiva dos ministérios que são desenvolvidos. O diabo não gosta quando uma igreja se move para falar assim, nós vamos ter agora nosso próprio local para desenvolver ministérios e abençoarmos. Aqui, irmãos, esse salão aqui, ele se torna templo, porque estamos aqui, amém? Então, ele se tornou templo, onde a igreja se reúne. E você se torna igreja quando você se reúne com os irmãos. Sozinho na sua casa, você não é igreja. Entenda isso, ok? Igreja, nós somos como quando estamos reunidos em torno do nome de Jesus. E nós sabemos, nós temos pregado aqui que os pilares da igreja, os fundamentos da igreja é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Prega-se o evangelho da graça e a vida no Espírito. Repete assim comigo, a doutrina dos apóstolos anuncia a graça de Deus, a obra consumada de Cristo na cruz e a vida no Espírito. Amém? Essa é a doutrina dos apóstolos. E outro pilar da igreja é o que? O congregar, estar em comunhão. Nós precisamos estar juntos.
em comunhão, precisamos nos conhecer, precisamos comer juntos, precisamos desenvolver ministério, uma escola ministerial, líderes precisam surgir. Então isso vem através da comunhão, amém? Outra coisa que a igreja, outro pilar da igreja é a questão da oração. Ela vive em oração. Então nós estamos planejando um dia na semana que será o dia somente da oração. Talvez isso já comece no próximo mês a partir da segunda-feira. Toda segunda-feira estaremos aqui para oração. É o dia específico que nos reunimos para orar por todos os pedidos, orar pela cidade, pelas autoridades, orar para que o evangelho prossiga, orar para que haja curas e milagres no nosso meio, amém? Deus faz tudo quando tem um povo que ora. Glória a Deus. A oração, ela não coloca Deus para trabalhar. A oração, ela traz a manifestação de tudo aquilo que Deus fez. Repete comigo, a oração traz a manifestação de tudo aquilo que Deus fez. Então esses são os pilares da igreja. A igreja ela tem que estar envolvida na doutrina dos apóstolos, pregando o evangelho, orando em comunhão e tomando a ceia do Senhor todo o primeiro do dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então por isso que nós tomamos a ceia todo o domingo. Isso faz parte de uma igreja que está foi forjada pelo Espírito Santo, uma igreja que nasceu no Espírito, uma igreja que entende os pilares do Evangelho, e é uma igreja que ninguém vai resistir, ninguém vai parar, só vai crescer, amém? Só vai crescer, só vão acontecer coisas boas e tremendas no nosso meio, em nome de Jesus. E dentro dessa visão dos 4 pilares da igreja, eu quero ministrar hoje sobre vida no Espírito. Um dos pontos da doutrina dos apóstolos é a vida no Espírito. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 7. Evangelho de João 7, versos 37 a 39. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim a beber. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Então, no último dia daquela festa da Páscoa, Jesus vem e fala: olha, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Então, você tem que entender que você é uma fonte. Amém? Olhe para a pessoa do lado e fala: você é uma fonte. Profetiza. Amém? E tem que fluir, irmão. O rio de água viva tem que fluir. Amém? Você já é uma fonte. Aqui Jesus ainda estava profetizando, falando o que ia acontecer. Mas aqui quando Jesus ele morre na cruz, ele é glorificado depois, ele ressuscita e é glorificado, ele entra numa reunião dos discípulos, eles estavam todos trancados dentro de uma casa com medo da perseguição. Jesus entra e diz assim: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. E a partir daquele momento eles receberam o Espírito Santo, e então Jesus falou assim: olha, agora fiquem firmes, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então eles recebem o Espírito Santo, permanecem ali esperando o dia deles serem envolvidos, mergulhados, imergidos no Espírito Santo. Então, quando Jesus ressuscita, ele libera o Espírito Santo. E ele fala: aguardem, porque ainda vai vir uma porção maior, vai vir um poder maior. E eles então se reúnem ali naquele lugar. No dia de Pentecostes, então, de repente, vem um vento impetuoso e veemente, e entra dentro daquela casa, e eles são cheios do Espírito Santo, eles são mergulhados no Espírito de Deus, e ao serem mergulhados no Espírito Santo, agora eles têm uma fonte que jorra dentro deles, mas eles também estão mergulhados no Espírito, e eles então começam a falar em línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Amém? Quantos têm o Espírito Santo aqui? Amém? Todos vão falar em línguas. Amém? Ser cheios, entender
Esse fundamento, repete assim comigo, a oração em línguas é um fundamento, é um princípio. Ele não pode ser destruído. Entende? Porque muitos ministérios estão sofrendo dificuldades, estão com dificuldades, as famílias não prosperam, as pessoas não entendem o chamado, não sabem para onde estão indo, não tem crescimento, porque estão corrompendo o primeiro fundamento que Deus colocou na igreja. Entenda uma coisa, a primeira coisa que aconteceu quando a igreja foi startada, inaugurada na terra, é que o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas, amém? Foi o primeiro dom. Foi o fundamento. Então repete assim comigo. Se é a primeira coisa, é a mais importante. Então falar em línguas é a coisa mais importante da vida de um cristão. Eu sei que nós fomos aí envolvidos em muitas crenças erradas, em muita dificuldade, houve banalização desse dom, as pessoas não entenderam a função desse dom, não entenderam o porquê que nós temos que falar em línguas, e as pessoas tiveram uma compreensão um pouco equivocada e errada disso, e alguns ficaram arrogantes, inchados, porque agora eu falo em línguas. E aí um quis falar em língua mais do que o outro, e aí fica aquela coisa bagunçada, como acontecia na igreja aos Coríntios, e então Paulo vem ensinando assim, dizendo assim, olha, na igreja, esteja calado, falando em línguas consigo mesmo, amém? Então qual que é? A igreja é o lugar de falar em línguas alto? Não, lógico que a gente fala, né? Quando vem uma unção, você não aguenta, você dá uma rajada aí, mas amém, é da adoração. Não é para disputar quem é mais ungido, mas o correto é o quê? Você está sentado aí ouvindo a palavra, só que é o correto, você está sentado me ouvindo e está assim, ó. Eu não estou vendo vocês fazerem isso. Então vamos pegar isso, amém? Isso vai ter que ser uma marca nossa. Você está ouvindo a palavra e está aí, falando consigo mesmo. Amém? Você está no trabalho, está lá trabalhando, mas não parou de falar em línguas, está falando consigo mesmo, sussurrando línguas. Está em casa, sussurre línguas. Está na rua, sussurre línguas. Está dirigindo o carro, sussurre as línguas. Fale em línguas em todo o tempo. Porque isso é o mantendo o quê? O fluir do Espírito Santo. Rios de água viva estão fluindo de dentro de você. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 11, no verso 3. Salmos 11, e o verso 3, diz assim. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Uma pergunta. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Repito, congregar é um princípio, é um fundamento. Tomar a ceia do Senhor é um outro fundamento. Amém? Desenvolver ministérios é um fundamento. Buscar o Espírito Santo é um fundamento. São princípios. Dizimar, ofertar são princípios. Amém? Orar em línguas é um outro princípio, é um outro fundamento. E os fundamentos, eles não podem ser derrubados, irmãos. Quando a gente fala de princípios, todo princípio na palavra de Deus é aquele que transitou pelas alianças. Repetir, princípios transita pelas alianças. Ele não é destruído, ele permanece. Você vai ver que o dízimo foi dado na aliança abraâmica. Abraão recebeu por inspiração um princípio de dizimar e ofertar. O princípio de entregar as primícias ao Senhor. Esse princípio atravessou a lei de Moisés e entrou também na nova aliança. Amém? Repete comigo, dizimar é um princípio que transitou pelas alianças. Permanece, amém? Princípio é algo que Deus não negocia. Princípio é algo que Deus não muda. O que é princípio, estabelece. As alianças mudaram, mas os princípios não mudam. Amém? E dentro da nova aliança, Deus trouxe um princípio. Que é, congreguem. A igreja só se torna igreja quando ela está congregada. Amém? Busquem o Espírito Santo, ativem o primeiro dom, o primeiro fundamento, que é orar em línguas. Então, orar em línguas, a oração em outras línguas é um fundamento que jamais deve ser abandonado. Você nunca pode destruir o altar da oração no Espírito Santo. Repete assim comigo, eu nunca vou destruir o altar do Espírito Santo.
através das línguas. Então ore em todo o tempo. Amém? A igreja primitiva, ela não tinha uma Bíblia como nós temos. Não tinha. Alguns tinham acesso a um rolo, a um pergaminho, onde as leis de Moisés e alguns escritos dos profetas tinham, eles só tinham aquilo, mas nem todo mundo tinha acesso à palavra de Deus. Então, o que fazia, o que motivava eles? De onde vinha a fonte de inspiração das pregações? De onde vinha a fonte de inspiração dos ensinos? De onde vinha a fonte de inspiração para grandes milagres? Vinha porque eles entenderam a primeira coisa, o primeiro fundamento, a vida no Espírito. Eles não abriam mão de orar em outras línguas. Eu sei que na nossa geração esse dom foi muito deturpado. Alguns têm até vergonha de falar em línguas. Porque, não quero ficar rodopiando, sapateando. Não, realmente não precisa disso, amém? Glória a Deus. Não precisa. Não é, o dom de línguas não é para rodopiar, para sapatear, para sair dando aviãozinho na igreja. Isso não edifica a vida de ninguém. Amém? Isso é só exibicionismo, amém? Aí fica um fazendo assim o traçado, então a maioria começou a rejeitar isso. Eu reconheço que os pentecostais ativaram esse dom de forma poderosa. Veio um grande avivamento através deles, começou lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Um grande mover, a igreja não falava em línguas, isso foi restaurado através de William Seymour lá na Rua Azusa. E dali por diante veio um grande avivamento que tocou em todas as nações e principalmente no Brasil. Então se teve esse dom poderoso, maravilhoso. Mas aí, depois disso, com o passar do tempo, houve a deturpação. E houve ensinos errados que acompanharam a questão do falar em línguas. Primeiro eles colocaram assim, olha, só se pode falar em línguas se você sentir alguma coisa. Se sentir um arrepio, fale em língua, então você pode. Se você ficar muito emocionado, você pode. Não tem nada a ver com sentimento. Diz assim comigo, falar em línguas não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com arrepio. Embora a gente fique arrepiado de vez em quando. Amém? Embora a gente sinta a presença de Deus. Mas isso é uma consequência daquilo que está em mim. Amém? Isso não é uma habilitação para que eu fale. Muitas vezes eu não estou sentindo nada. Mas então eu começo a orar em línguas. A presença vem. E a presença de Deus vai tocar você nessa manhã. Há uma presença de Deus, há uma unção de Deus aqui para te equipar, para te ativar em vida no Espírito. E você vai sair daqui nessa manhã entendendo que você, enquanto está andando nas ruas, pode estar falando em línguas. Eu sempre costumo dizer, se você não está comendo e nem falando com ninguém, fale em línguas. Aprenda isso. É melhor do que você falar coisas que não deve. Amém? Às vezes vem vontade de falar alguma coisa que não deve. Dá uma rajada em línguas, aí dá uma rajada em línguas, amém? Vem de xingar, de murmurar. Aleluia! Ative esse poder na sua vida. Fale em línguas. Tropeçou, não fale um palavrão. Fale em línguas, irmão. Rachar, é com raiva, mas fale em línguas. Não tem problema. São línguas do Espírito que estão dentro de você. Não vem da sua mente, vem do seu coração. Repete comigo, não vem da minha mente, vem do meu coração. São línguas que passam por aqui, ó. O problema é que nós somos educados somente aqui no racional. Irmãos, a igreja não é educada aqui. A igreja é educada aqui, ó, no Espírito. Eu não obedeço às vozes aqui. Eu obedeço a voz aqui, ó. No meu espírito, no meu coração. Aprenda a pensar com o teu espírito. Seja educado no teu espírito e não na sua mente. A mente é alma e a mente é enganosa. A mente erra. Deixe de ser racional, irmão. Deixe de ser natural, irmão. Nós somos homens e mulheres celestiais. E aprendemos a raciocinar pelo espírito e não pelo intelecto. Vou abandonar meu intelecto? Não, você que pensa, quando eu começo a pensar pelo meu espírito, ele toma conta do meu intelecto, ele potencializa o que está na minha mente, ele potencializa aquilo que eu aprendi num curso, numa escola, e vai potencializar as suas habilidades. Amém? Tive muita experiência como músico, sou saxofonista. Muitas vezes eu não tive um professor. Lembro que eu achei um saxofone na igreja e quis tocar, e falei, meu Deus, como é que eu vou tocar esse instrumento? Que coisa linda. Para as primeiras aulas de teoria eu fui, mas não tinha professor de saxofone na igreja. Então eu olhei para aquele instrumento,
dei uma rajada de línguas, fui lá na cidade, comprei um método e comecei a estudar saxofone, pregar as posições, falei aquela dificuldade, e falei, Espírito Santo, vem aqui, me ensina a tocar esse instrumento. E ele me deu a habilidade de tocar. Toquei por mais de 30 anos, formei muitos músicos, me tornei maestro de orquestra, professor da escola de música, sem nunca ter ido numa faculdade, mas veio o Espírito Santo e me capacitou. Comecei a escrever arranjos para a orquestra, e até hoje, lá na Assembleia de Deus, eles tocam os arranjos que eu escrevi. Outro dia mandaram, pastor, estamos aqui tocando os arranjos que você deixou lá atrás. Espírito Santo, ele vai habilitar você. Em nome de Jesus, não abandone esse fundamento. Em nome de Jesus, hoje você vai se empoeirar aí, em nome de Jesus, esse altar do Espírito Santo na tua vida, e você vai falar em outras línguas, em nome de Jesus. Porque qual a função principal, qual o motivo principal de eu falar em línguas? 1 Coríntios capítulo 14, abre a sua Bíblia. 1 Coríntios 14. Verso 2, diz assim, 1 Coríntios 14, 2 diz assim, aquele que fala em línguas não fala aos homens, fala com Deus. Vou repetir novamente, aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, fala com Deus, visto que ele está falando o quê? Mistérios. Então eu não falo em línguas para mostrar que eu sou mais ungido que o Joshua. Não, o Joshua é mais ungido que eu. Evidente, o cara pega o violão, eu já me arrepio. É verdade, as minhas ministrações são influenciadas pelas canções dele, pelo que ele mover aqui. Então, não é para eu dizer que eu sou mais ungido que ninguém. Eu falo em línguas, não é para eu falar para uma pessoa, não é para eu mostrar a uma pessoa que eu falo em línguas, não é para eu me exibir, porque falar em línguas tem uma função, falar com Deus na linguagem de Deus. Então você pode estar com qualquer dificuldade, pegou um problema na sua mão. Bom, profeticamente pega o problemão aí na sua mão. Pega aí. Aí você pega o problema assim e você fala, Deus, não sei nem como orar por isso. Mas o Senhor me deu o seu Espírito. Eu não sei como orar, mas o meu Espírito sabe como orar. Aí você fala assim, eu vou orar agora sobre essa situação aqui, que aos meus olhos naturais são insolúveis. Mas eu vou colocar diante do Senhor. Aí você pega aquele problema e começa assim. Você começa a falar com Deus sobre aquela situação através do teu espírito. Tem uma situação, tem uma pessoa que precisa de transformação. Meu Deus, ora em línguas por esta pessoa. Clame por ela. Talvez você já tentou orar de diversas formas no seu entendimento. Pegue essa pessoa, leve ela diante de Deus. Deus, aqui eu quero falar contigo sobre esta pessoa, sobre essa situação. É meu filho, é meu pai, é minha irmã, é meu irmão, um amigo, é alguém que está me perseguindo. Eu quero orar por essa situação em outras línguas. Eu quero falar contigo sobre essa situação. E você para de falar no seu entendimento e começa a falar no seu espírito. Sussurrando línguas que estão no seu coração. Pastor, mas como que é isso? Essa dificuldade? Por quê? Oh, queridos, eu simplifico tanto isso, é tão simples que eu acho que as crianças já nascem falando em línguas. É que o pai e a mãe falam que ele está falando papai e mamãe, é língua, cara. Criança tem espírito ativo. Ela está ali, blá, 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 é aquilo ali, glória a Deus. É o Espírito Santo. Nós nascemos falando em línguas. O homem veio de Deus. Ele recebeu o Espírito de Deus. Ele nasce puro, nasce inocente. Então, quando as primeiras palavras, é a palavra que veio do céu. Eu não estou falando nada da terra. É que aí depois a gente vai doutrinando as crianças. Não, é papai, é mamãe, é celular, é não sei o quê. E ela aprende então a falar o português no entendimento e abandona a linguagem do seu próprio espírito. Simples, irmão. Simples. Apenas creia e fale em outras línguas. Eu sei que a religião falou assim, mas não, se prepara aí, irmão, você vai falar em línguas agora. Eu estou vendo bola de fogo caindo em você. E vai vir bola de fogo, aleluia. E daqui a pouco a pessoa começa a estralar em línguas. Irmão, só porque eu falei em bola de fogo, alguns já se alegraram.
Não, irmão, é simples. Abra a boca e fale em outras línguas. Pai, eu não vou abandonar o altar do Espírito Santo. Eu não vou abandonar o primeiro fundamento colocado por ti na sua igreja, que é falar em outras línguas. E aí, conforme você vai desenvolvendo esse dom, você começa a cantar em línguas. Aí você canta no entendimento e canta no Espírito. Você ora no entendimento e ora no Espírito. Você já experimentou passar a orar em línguas por um tempo e depois você vai orar por situações do seu entendimento. Você vai ver que nível de oração que Deus vai te dar. Uma oração carregada de revelação. Porque primeiro você orou no Espírito e depois você falou, agora eu vou orar no entendimento. É outro nível de oração. É outro nível. É uma oração carregada de poder. É uma oração carregada de coisas tremendas na sua vida. Então, o primeiro fundamento da oração no Espírito, da oração em línguas, é falar com Deus. Primeiro ponto, eu falo com Deus quando eu falo em línguas. Amém? E é uma oração sem interferência. Porque quantas vezes você orou por situações em português e Deus nem... Na verdade, ou é só comigo? Orou. Não, Deus, eu quero isso. 80% das orações que fazemos no entendimento não são respondidas porque nós não oramos a perfeita vontade de Deus. E Deus só responde e manifesta aquilo que é a vontade perfeita dele para as nossas vidas. Então não adianta ficar investindo tempo na oração no seu próprio entendimento. Não, pare tudo e ore no Espírito. Porque quando você ora no Espírito, você está orando o coração de Deus para aquela situação. O coração de Deus para a tua vida. O coração de Deus para qualquer área da tua vida. Ore no Espírito Santo. Fale com Deus sobre todas as coisas na língua do Espírito. A segunda coisa que essa oração ela traz... ela vai trazer, ela vai ativar, porque a oração em línguas é o primeiro fundamento. Você sendo fiel nesse primeiro fundamento, outros fundamentos serão revelados. Amém? Repete comigo, quando eu sou fiel no primeiro fundamento, que é a oração em línguas, outros fundamentos me serão revelados. Amém? Então você vai crescendo. Quando eu oro muito em línguas, daqui a pouco vem o fundamento da adoração. E eu sei que aquilo que eu recebo de Deus na oração em línguas, eu não recebo quando estou adorando. Quando eu estou adorando é outro nível que eu recebo de Deus. Mas à medida que eu não abandono o primeiro fundamento, ele vai me revelando o fundamento da oração. Ele vai me revelando os fundamentos do jejum. Ele vai me revelando os fundamentos do louvor. Ele vai me revelando os fundamentos da confissão na palavra. E aí eu vou ficando então um cristão pleno. Amém? Quantos querem se tornar plenos em Deus? É através do Espírito Santo. É através das línguas que nós nos tornamos plenos. Colossenses 2,19 diz que nós podemos receber o crescimento que vem de Deus quando todas as juntas, todos os ligamentos do corpo de Cristo, quando isso quer dizer quando todos os dons estão ativos. Imagina, irmãos, essa igreja orando no Espírito Santo. Deus vai levantar o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, mais pastores, gente que vai operar nos dons, gente que vai operar no mercado financeiro, gente que vai operar no Ministério do Socorro, gente que vai operar no governo, gente que vai entender todas as coisas, outros que vão interpretar, outros que vão falar, e vai ser uma coisa tremenda, é um corpo em movimento. Esse corpo em movimento vai crescer o crescimento que vem da parte de Deus. Nós não temos uma estratégia de crescimento e nem queremos ter. Nós queremos o crescimento que vem da parte de Deus. Então Deus vai tocando o nosso coração. E a chama desse momento que Deus está ativando é evangelismo. Vamos evangelizar. Vamos sair para as ruas. Deus está tocando os nossos corações e nos dando estratégias. Isso é uma estratégia que veio dos homens? É uma estratégia que vem do céu? Ela vem completamente do céu. E quando você vai desenvolvendo isso, você vai entendendo quem você é no corpo de Cristo. Você precisa se conhecer. Olhe para a pessoa do lado e diz para ela, você precisa se conhecer? Que quando você não conhece a sua identidade, querido, a vida vai te dar um nome. A vida vai te dar um título que não tem nada a ver com você. As pessoas vão colocar um rótulo em você. Se você não conhecer a sua identidade, você vai ser rotulado.
Não permita ser rotulado. Amém? Levanta a sua mão e diz, eu não permito ser rotulado. Eu vou me conhecer de forma revelada. Porque a vida te rotular. Aí o cara lá, ele... Nada contra... Tem dons para tudo, né? Então o cara, de repente, ele é um pastor. Mas ele não descobriu a sua função, o seu ministério pastoral. E aí você precisa ganhar dinheiro. Ele vai ser mecânico. Aí está lá, mecânico. O cara ia fluir poderosamente como pastor. Ah, pastor, mas o cara que é pastor não pode ser mecânico? Pode. Entende? Mas entenda uma coisa. Agora imagine ele conhecer plenamente a função dele como pastor. Não vai dar nem tempo de ser mecânico. Entende? E assim, se você não conhece quem você é, a vida vai te dar trabalho, emprego e coisas para você fazer, para você se equipar intelectualmente, e você nunca vai conhecer quem você realmente é. E a pessoa vai de frustração em cima de frustração, frustração em cima de frustração, e nunca entrou no chamado, nunca entendeu quem é em Deus, nunca entendeu o que poderia fazer em Deus. E aí, irmãos, nós não vamos passar o resto da nossa vida nesse lugar. Nós vamos marchar, amém? Orando em outras línguas para conhecer quem realmente nós somos. Glória a Deus. Aplaude Jesus por isso. Porque a oração em línguas, ela ativa as funções do corpo de Cristo. Como é que eu entendi que eu realmente era um pastor? E como eu deveria ativar, e como eu deveria ministrar como pastor? Como é que eu entendi isso? Foi através das línguas. Porque eu tentei fazer isso através da faculdade. Eu tentei fazer isso através de seminários. Eu tentei fazer isso correndo atrás de alguém que colocasse a mão na minha cabeça para transferir uma unção. Eu ia de congresso em congresso, seminário em seminário, para tentar melhorar o meu ministério pastoral, e não tinha jeito. Não funcionava, dava tudo errado, eu começava a ferir, a frustrar, eu andava frustrado dentro do meu ministério, que um dia eu até abandonei ele, de tanta frustração. Mas o Espírito Santo veio e falou assim, eu vou te ensinar. Como? Eu vou te matricular na minha escola, porque o verdadeiro mestre é o Espírito Santo. Repete comigo, o mestre é o Espírito Santo. Ele ensina. E aí ele fala assim, mas como que é isso? E aí, irmãos, eu estava vivendo uma situação tão difícil que eu não sabia nem como orar. Então eu começava a orar em línguas. Orava em línguas. Aí o Espírito começou a falar assim, é isso mesmo, essa é a chave. É aí que eu vou te ensinar. Porque quando você ora em línguas, você entra na escola do Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 28. Eu vou terminar. Isaías 28. Aleluia. Verso 9. Diz assim. A quem ele ensinará conhecimento? Olha a pergunta. A quem ele ensinará conhecimento? E a quem ele fará compreender o ensino? Aqueles que são desmamados e retirados dos seus seios. Olha, aqueles que começam a andar em maturidade. Aquele que começa a orar em línguas vai ser levado para uma maturidade. Ele vai receber conhecimento, ele vai receber um ensino, um conhecimento que não é da terra. Entenda uma coisa, sabedoria de Deus não está na terra. Vou repetir novamente, sabedoria de Deus não está na terra. A sabedoria você não alcança em cursos, você não alcança na faculdade, você não alcança em lugar nenhum. Sabedoria é algo que só Deus pode dar. Na faculdade, nos cursos, nos seminários, em qualquer palestra de coach, você vai receber o quê? Conhecimento. Mas sabedoria só Deus pode dar. Verso 10. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Agora preste atenção no verso 11. Porque com lábios que gaguejam e outra língua, ele falará com o seu povo. Amém? Essa é a escola do Espírito Santo. Quando você começa a orar em línguas, você é ativado no ensino sobrenatural. E Deus começa a colocar no seu espírito coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Amém?
que não penetrou no coração do homem, mas são coisas que Deus revelou àqueles que o amam. Eu acabei de citar 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Tem igrejas que fazem o seminário de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, e falam, olha, venha que você vai receber o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração do homem, mas é o que Deus tem preparado para você. Mentira! Isso não vem através de um congresso, isso só vem o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no coração de nenhum homem. Essas coisas são reveladas em mistérios. Isso entra dentro do meu coração quando eu resolvo então orar em outras línguas. Então eu estou lá, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não penetrou em coração nenhum, ele vai colocando e depositando dentro do meu espírito. Amém? Irmão, você só vai ficar nesse lugar que você está se você quiser. Deus quer te levar para um lugar do sobrenatural. Do sobrenatural, de respostas poderosas. Então hoje, em nome de Jesus, se posicione no primeiro fundamento. Poderia pregar aqui horas e horas sobre esse ensino. Porque eu estou pregando ele há mais de 5 anos. Muito mais. Muito mais. Desde 2000, mais de 20 anos eu conheço essa palavra. Deus me revelou que eu pude participar do primeiro seminário em São Paulo, do David Robertson, em 2001. 21 anos conhecendo essa palavra. Poderia escrever livros sobre isso e sobre as experiências que eu tive com Deus a respeito desse ensino. Amém? Mas eu vou parar por aqui. E você vai entrar na escola do Espírito Santo hoje. Em nome de Jesus. Não fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Entenda a função das línguas, amém? Entenda a função das línguas. Aí você está aí no seu lugar dizendo assim, mas pastor, eu não sei falar em línguas ainda. Eu vou te ensinar, amém? Glória a Deus. Você vai sair daqui falando em outras línguas. É a língua do Espírito. Essas línguas são poderosas. Eu lembro que quando uma vez eu fui para Madrid, logo que eu comecei a pregar ali, eu precisava de um intérprete. Eu precisava de alguém para falar em português e alguém interpretar em espanhol. Eu cheguei na reunião, tinham lá umas 10, 15 pessoas, e de repente eu recebi uma ligação, a irmã que me interpretou assim, o meu pneu furou. Não tenho como ir aí. E lá só tinha latinos, espanhóis, e tinha uma outra irmã que era brasileira, mas já estava lá há muitos anos, e estava com a língua, não sabia interpretar. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Eu orei em língua, Senhor Espírito Santo. O Senhor é aquele que dá os dons. O Senhor é aquele que interpreta. Eu lembrei que lá em Atos capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles então começaram a falar em línguas. E aquelas línguas também eram de outras nações. Os árabes estavam entendendo, os cretenses estavam entendendo. Eu entendi, Espírito Santo, me ensina a falar espanhol. Eu preciso pregar a tua palavra. Eu sei que essa situação veio aqui e não vai me parar. Eu vou pregar em nome de Jesus. Então eu abri a Bíblia e comecei a pregar. Amados e queridos hermanos em Cristo Jesus. Simplesmente começou a fluir. Abram suas Bíblias. Deus ha de hablar contigo hoje. Deus tem uma palavra de Deus para ti. E o poder de Deus virá sobre tu vida. E então o espanhol fluiu. Rapaz, esse microfone aqui é convertido, né? E o espanhol então fluiu. Milagres eu vi através disso. Respostas que eu não sabia. Não sabia como responder, como entender aquilo. E de repente eu começava a orar em línguas. Senhor, me dá resposta para isso. Como é que eu vou responder essa situação? Eu começava a orar em línguas. E daqui a pouco vinha no meu coração a resposta.
Coisas que desapareciam. Senhor, onde que está aquele documento, aquele papel? Eu perdi, não sei onde está. Me ajuda. Me ajuda a encontrar, me faz lembrar onde está. E eu começava a orar em línguas e de repente vinha no meu coração. Está ali. Coisas que eu precisava resolver, então eu confiava no Espírito Santo. Então eu aprendi a desenvolver uma mente espiritual. Eu aprendi a colocar no meu primeiro pensamento o Espírito Santo de Deus. A minha primeira linha de raciocínio sempre foi uma pergunta para o Espírito Santo. Entenda isso. A situação que você precisa mudar, o Espírito Santo sabe como te tirar daí. Entenda, adote como um princípio para a tua vida, a sua primeira linha de raciocínio sobre todas as coisas. Faça uma pergunta ao Espírito Santo. Ore em outras línguas por um tempo. E depois você faz calar todas as vozes. E você vai ver que naquele mesmo canal que vem as línguas, vem a voz de Deus no seu entendimento. Irmão, é fácil ouvir Deus sobre qualquer assunto. Vou repetir, é fácil ouvir Deus sobre qualquer assunto. Apenas pergunte ao Espírito Santo como, fale em outras línguas por um determinado tempo, e depois que você parar de falar em línguas, isole todos os sons, preste atenção lá dentro, do mesmo canal que veio as línguas. Você vai ouvir a voz de Deus sobre aquela situação. E aí as soluções vêm. Porque Deus não é complicado. Amém? Deus não é complicado. Quantos querem entrar na escola do Espírito Santo? Então vou orar por você. Você que já ora em outras línguas, comece a falar em línguas agora em nome de Jesus. Deixa eu ouvir sua voz em outras línguas. Abra sua boca e fale em línguas. Coloque os seus pés no primeiro fundamento, que é o Espírito Santo. Esse fundamento estava destruído na sua vida, ele vai te renovar hoje. Amém. Você que ainda não fala em outras línguas, feche os seus olhos e diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebo do teu Espírito e agora eu vou falar em línguas. E você começa a liberar as línguas. Não fale nada em português agora, apenas fale em línguas e deixe o Espírito Santo tomar o seu ser. Deixe ele tomar o seu ser nesta manhã. Vamos. Enquanto eles adoram, você fala em línguas. Flua, irmãos, em nome de Jesus. Está vindo uma onda de unção sobre nós. Fale em outras línguas. A solução está nesses códigos espirituais. A solução que você precisa estão nesses códigos espirituais. Então abra a sua boca e fale em outras línguas. Apenas creia. Se você ficar com sua boca fechada, nada vai sair. Seja ousado, abra a sua boca e deixe fluir essas línguas. Isso. Vamos elevar o nível. Isso. Creia. Deixa fluir essas línguas. Deixa o Espírito Santo te tomar. Confia no Espírito de Deus. Isso. Seja tomado por esse Espírito Santo. Aleluia.
Oh, deixa eu te falar uma coisa que vai te motivar. Você quer encurtar o tempo, quer remir o tempo. Talvez tenha coisas na sua vida que você vai alcançar só no ano que vem, no natural, ou daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas quando você começa a falar em línguas, você sai do Cronos e entra no Kairos, e Deus te joga lá na frente. Então coisas que aconteceriam em 10 anos, acontecem em um ano. Coisas que viriam em meses, vêm em dias. Então novamente, eu vou te incentivar a começar a falar em línguas agora, mais uma vez. Enquanto nós adoramos, isso, mergulhe no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Isso, entre por esse portal sobrenatural. Entre por essa porta. O Espírito Santo está abrindo a porta e dizendo: vem, vem meu filho, vem minha filha. Esse caminho é mais rápido, 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 é mais rápido. Chorebalaba, chorebequeleira, choremalaba, rebacalaba, chorebeleira, machuria. Rumarabacalaba, choremalaba, rumotolo, machalaba. Aplaude Jesus, amém. Aplaude o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Então saia daqui entendendo isso. Saia daqui falando em línguas pelas ruas, no seu trabalho, na sua casa, em todo o tempo, hora após hora, em todo o tempo, em nome de Jesus. Antes de ir para casa, quero te dar a oportunidade de você consagrar ao Senhor sua vida financeira. Então, se você tem dízimos, ofertas, sai do seu lugar, aí na sua cadeira tem um envelope, prepare a sua oferta. Você pode fazer pelo Pix, pode fazer pela maquininha, fique à vontade, não se constranja, deixe o Espírito Santo te usar para abençoar financeiramente esse ministério. Deixe o Espírito Santo te usar para abençoar, para que a gente vá mais longe, para que a gente alcance mais lugares, mais pessoas, em nome de Jesus, para que essa porta esteja sempre aberta, e outras portas, em nome de Jesus, serão abertas, maiores ainda. Então sai do seu lugar, traz o seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui para votar, amém? Então vá entendendo que você é uma autoridade. Nós vamos distribuir a ceia do Senhor agora. Vamos cear. Todos podem cear, amém? Pegue o seu cálice, pegue o pão. Todos são livres para cear, para celebrar o Senhor. Aleluia. Você em casa que nos acompanha, prepare aí
pão e o cálice, ceie junto conosco. Glória a Deus. Curas são manifestas através da ceia do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode servir aqui. Sirva a gente aqui no altar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos pegaram, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está a tua cura, amém? Jesus já levou sobre o corpo dele todas as enfermidades. Você vai ser curado agora. Você vai sair daqui com saúde divina no teu corpo físico, na tua alma, no teu espírito, amém? Jesus sofreu para que você não sofresse. Jesus levou sobre ele todos os pecados, todas as enfermidades, todas as culpas e todas as maldições, para que nós andemos em paz, em saúde plena, em todas as áreas da nossa vida. Então, memorize a cruz agora. Memorize Jesus sofrendo na cruz. Por você, por mim, por todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te trazemos a nossa memória agora, aquele momento do teu sofrimento por nós. E te agradecemos. Te agradecemos. Em memória de Jesus, comamos e bebamos. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente percebes e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente percebes e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente percebes e me abraças, envolve em quem tu és. Glória a Deus. Amém. Você vai sair daqui para participar da eleição mais importante da nossa vida. Amém. Nós celebraremos uma grande vitória no final desse dia, em nome de Jesus. Então eu vou te abençoar agora. Mas antes de você sair, eu vou ungir as suas mãos, amém? Você vai ungir as suas mãos e você vai tocar na urna eletrônica com as mãos ungidas em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto
e faça resplandecer sobre ti a sua glória e te dê paz, prosperidade, alegria, saúde, livramentos. Que os anjos do Senhor te ministrem em todo o tempo, guardando você e os seus familiares, de perto e de longe. Todos são cuidados e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor.